Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, intitulado Os Movimentos Nativistas. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam conduzir e inspirar esse nosso trabalho. Então, estamos nós aqui, Carla, Mita, professora Nadir e a enxerida da Conceição. Tentando estudar sobre esse nosso país. Então, vamos lá? Canetinha em mãos. Quem está acompanhando em casa, sempre damos essa orientação. Às vezes não dá para a gente pegar o livro, vamos acabar só ouvindo pelo canal. Mas se houver a disponibilidade, tenta pegar o livro e acompanhar. Porque é um livro histórico, verdadeiramente, muitas pesquisas. E é necessário, às vezes, a gente fazer umas anotações, tá bom? Vamos lá? Hoje não será diferente. Os movimentos nativistas. A procura do ouro constituía a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Partindo do princípio que a semana passada nós estudamos as bandeiras, os bandeirantes, aquele movimento que não era em busca de descobrir, não, vamos construir aqui uma cidade, é absoluto. O propósito realmente era a busca das esmeraldas, do ouro. E nisso, esse era o pretexto, mas acabaram verdadeiramente fundando verdadeiras cidades. A professora explicou isso muito bem a semana passada, a nossa Carla também. Ele diz, a procura do ouro constituía a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Entretanto, desde o princípio do século, o governo espanhol, que é o século XVII, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil e desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já Dom Francisco de Souza guardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. Então vamos lá. Acho que a primeira informação é o Código Mineiro. Para a gente entender o movimento nativista, nós temos que voltar um pouquinho na restauração portuguesa. Por que esses movimentos surgiram? Ele foi um dos fatores, a restauração portuguesa. Porque assim, a restauração portuguesa ocorreu quando acabou a União Ibérica, que era Portugal e Espanha. Então, no Brasil repercutiu. Esses movimentos, gente, não tem nada a ver com a independência do Brasil ainda não, está muito longe de ser. Eram pontuais, eles se revoltaram com o pacto colonial, com o que estava acontecendo. Primeiro, quando Portugal rompeu com a Espanha, que acabou a União Ibérica, que foi a restauração portuguesa, eles não tinham mais de onde tirar. O comércio da Ásia estava enfraquecido das companhias da Índia, então eles começaram a cobrar 1/5, que você ia falar de Minas, que 1/5 ficava para a coroa portuguesa e o resto era deles, eles se revoltaram. Aí começou a surgir em São Paulo, que era a vila de Piratininga, que ainda não era São Paulo como a gente conhece hoje, no Maranhão, que vai ser a Revolta Beckman, os Emboabas em Recife, os mascates com Recife e Olinda, eles vão brigar lá, que é a Guerra dos Mascates, né, que a gente chama. Então eles ficaram revoltados, todos revoltados, que Portugal assim, simplesmente esqueceu a colônia. Então eles estavam lutando por uma coisa melhor para eles. Primeiro proporam para eles o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Você só compra de mim, que no caso era Portugal. Os colonos só podiam comprar de Portugal e Portugal trazia péssimos produtos. Eles começaram a se rebelar. Então todos esses movimentos nativistas, que não tem assim detalhado no livro, mas que é histórico do Brasil, ele ocorreu por conta disso. Aí começou com o Amador, era um grande fazendeiro lá de São Paulo, que não aceitava mais, que nessa época era Dom João IV, Dom João IV, que reinava em Portugal.
Então ele se autoproclamou rei de São Paulo. Mas depois ele voltou atrás. Aí depois teve a guerra dos Emboabas, que foi lá em Minas Gerais, que é um quinto. Os bandeirantes, lembra dos bandeirantes paulistas? Eles foram os que descobriram as Minas Gerais. E quem eram os Emboabas? Eram os portugueses e todos os farosteiros, digamos assim, né? O texto ele fala em João V, né? Isso, aí Dom João V mas começou com Dom João IV, né, que foi no século 17 a 18. Aí a Guerra dos Emboabas, que os bandeirantes não aceitavam e pediram ajuda da coroa, que a coroa tinha prometido para eles que tudo que eles descobriram seria deles, e não foi assim. Aí a Guerra dos Mascate, Recife estava os falidos, os engenhos falidos, em Olinda estavam os grandes produtores, digamos assim, os que tinham. Então começou a brigar Olinda com Recife, olha lá, né? Em Maranhão, Beckman, a revolta Beckman. Os Beckmans eram os ricos de lá, todos eles, a maioria foi enforcado, que eles se rebelaram, né? Eles eram eles eram a favor, aliás, da captura dos índios, da escravidão. Aí os jesuítas estavam lá e disseram não. Então houve essa revolta Beckman lá. Então esse movimento nativista ocorreu por conta disso. Portugal estava meio que falido, né? E depois disso, já lá na metade do século XVIII, aí que vem com a Inconfidência Mineira, que o livro vai seguindo a mesma história, que começa o ideal com iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade, que é os pinguinhos para surgir lá a independência do Brasil. Então vamos lá ver se a gente consegue falar do Código Mineiro. Então, e daí o Portugal é que cria esse Código Mineiro para o Brasil, que é para começar 1603, para fazer, vamos dizer assim, taxar tudo que se consegue extrair do solo, né? Porque o que eu li no outro livro lá que a gente já citou o nome, que começaram a achar as minas e o povo começou a entrar. E tem até um texto que fala que veio muito português para cá em busca do ouro, né? Então, assim, estava sendo explorado e eles não estavam pegando nada. Então, começou a taxar tudo. E depois dos bandeirantes, que já tinham aberto as veredas, as picadas, as estradas, aí eles começaram também a cobrar. Olha, vai andar na estrada? Vai pagar. Vai atravessar o rio? Vai pagar. E daí começou até o que a gente tem hoje, né? Pensou, pagou. Pensou, pagou. E é interessante que agora a gente vai... o Código Mineiro de 1603 era o quê? Era 20% para a coroa, que era em cima do açúcar, que estava se explorando. Aí vieram os holandeses e se tornaram excelentes concorrentes em relação ao açúcar. E as revoltas começam porque, assim, a coroa promete uma coisa, promete, tipo, quando você chegar, a terra que você descobrir é sua. Exatamente. Aí depois assim, não é bem assim. A terra não é sua. Mudou. Aí o que você explorar é seu. Não é bem assim. 20% uma parte é nossa. Então aí começou. Daí que vai começando as revoltas. Uma aqui, outra ali, aí vai colocando. Os próprios enviados por eles, né? Então vamos entender, vamos lá. Então, a procura do ouro constitui a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Todo mundo queria ouro. Entretanto, desde o princípio do século XVII, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil. Olha só, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil e desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já Dom Francisco de Souza, vamos conhecer um pouquinho a história de Dom Francisco? Nasceu em 1540, saiu da terra em 1611, tinha 70 e pouquinhos anos. Foi um fidalgo português, 7º governador do Brasil, é considerado o primeiro marquês das Minas, ok? Então, já Dom Francisco de Souza guardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. Imagina, falar só o termo Minas, né? Uau! Homem é responsável pelas terras que têm pedras preciosas. Contudo, somente mais tarde, as bandeiras audaciosas, iniciadas com a coragem paulista, rasgaram os véus espessos do cipoal
da Mata Virgem, descobrindo os vastos lençóis de uma infinita riqueza. Muitos lustros, lustros é quanto tempo? 5 aninhos. Muitos anos, muitos 5 anos, decorreram sem que nada mais se observasse, senão os movimentos espantosos das correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecida e encontrando, muitas vezes, nos seus caminhos a aflição, a angústia e a morte. O próprio Conselho Ultramarino, vamos lá, Conselho Ultramarino, foi um órgão criado em Portugal no ano de 1643, durante o reinado de Dom João IV, com atribuições em áreas financeiras e administrativas, primeiro da África portuguesa e da Índia portuguesa, e depois de todo o ultramar, tomou conta de tudo, incluindo o Brasil. O próprio Conselho Ultramarino, em Lisboa, expunha mais tarde à autoridade da coroa a necessidade de se reprimir os excessos dessas migrações incessantes, para que o próprio reino não se despovoasse. Estava todo mundo indo, né? Aqui, ó. A descoberta das minas funcionou como um poderoso estímulo às atividades econômicas em São Paulo. Porém, no início do século XVIII, a sua população mal ultrapassava 1,5 mil pessoas e uma boa parte dela foi para as minas. Em compensação, recebeu um acréscimo populacional proveniente de Portugal e já no final do século XVIII tinha perto de 117 mil habitantes. Então, para trazer o grupo para cá, oferece o que eles mais almejam, ouro, né? E assim trouxeram e aqui ficaram. Continuando, ele diz assim, ó, por essa época multiplicavam-se as emboscadas e a sede da posse turvava todas as consciências. O bom senso foi embora, caridade não existe, amor ao próximo, quem Jesus, quem? Evangelho, o que é isso? Ganância. Nada, né? Era ouro. Cidades futurosas se levantavam ao longo das estradas desertas e ermas, mas seus alicerces, a maior parte das vezes, se constituíam com o sangue e com a morte. Em toda a colônia pairam ameaças de confusão e desordem. A lenda dos tesouros fabulosos, guardados no coração das selvas imensas, olha que linda. A lenda dos tesouros fabulosos, guardados no coração das selvas imensas, incendiava todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos. É igual quando você deixa todo mundo com fome até 2 horas da tarde e de repente você diz: o almoço está servido. Todo mundo vai atropelando todo mundo. Então, nessa hora aqui, a busca do ouro era aproximadamente isso. Bom senso nenhum. Matava, fazia esse tudo. Por isso que ele diz assim, a lenda dos tesouros fabulosos, guardados no coração das selvas imensas, incendiava todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos. Os índios experimentam amarguradamente a atuação dessas forças contrárias à sua paz, que se concentravam à procura das riquezas da terra, e é com inauditos esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas juntam suas aldeias ao norte, com a doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. Olha só, esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas, caridosos, não era todos,
Ele não disse todos os Os jesuítas. caridosos. Ele disse os caridosos jesuítas. Lembra que alguns, do jeito que tinha esse povo realmente do mando, que era terrível, tinha aquele que nós tivemos o Emmanuel. Com doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. A esse tempo, no extremo norte, convulsiona-se o Maranhão, sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann. Vamos lá ver um pouquinho do Manuel? Ele foi um dos líderes da revolta Beckmann. Aqui no rodapé tem senhor de engenho, revolucionário português radicado no Brasil. Ele acabou sendo enforcado, que ele fez essa revolução toda. Ele era a favor dos escravos indígenas, ainda de pegá-los, dos negros. E os jesuítas foram totalmente contra isso. Então foi uma briga entre eles e os jesuítas mesmo. Os irmãos Beckmann, que não foi só Manuel, eram 3 Beckmanns, né? Eles eram bem poderosos no Maranhão e fizeram essa revolta, a revolta Beckmann. E ele acabou sendo enforcado. Ele nasceu em 1630 e partiu dessa para 1686 com 56 anos, tá bom? A esse tempo, no extremo norte, convulsionava-se o Maranhão sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann contra a Companhia do Comércio. Vamos lá conhecer a Companhia do Comércio. Foi uma empresa comercial privilegiada, tá? Criada sob o reinado de Dom Pedro II de Portugal, 1667 a 1706, em Portugal, para atuar no estado do Maranhão. Durou 1682 a 1685, apenas 3 aninhos, ok? O caráter dela era monopolista, tá? Voltando. Companhia do Comércio que monopolizaram os negócios da importação e exportação da capitania e contra os jesuítas, cujo espírito de fraternidade se interpunha entre os colonizadores e os índios, no sentido de se manterem estes últimos dentro da liberdade que lhes competia. Isso mesmo. Continua, ele diz assim: os amotinados, sabe quem são os amotinados? Os Beckmann e seu pessoal. Maranhense. Prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram extinto o monopólio e providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas. Festas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive um hino cristão, né, na Catedral de São Luís. A notícia de tão singulares quão inesperados episódios provoca as apreensões da Corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França no tocante ao Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. A expedição que deverá restaurar a lei na capitania não se faz esperar, e a Gomes Freire de Andrade, fantástico, olha aí, uma obra psicografada, dá nome de todo mundo. O governador da capitania do Maranhão, né? Muito bem. General português, ele nasceu em 1757, desencarnou em 1817 com 60 homens, tá? E aqui ele mesmo já apresenta quem era estadista notável pelo seu talento militar e político, cabe à direção do movimento restaurador. As providências da contra-revolução no extremo norte são adotadas sem dificuldade. Gomes Freire procede com magnanimidade para com os revoltosos, sem, contudo, poder agir com a mesma liberalidade para com Manuel Beckmann, que foi quem, o Manuel? Preso, sentenciado à morte. Sua fortuna teve a ele confiscada, mas o grande oficial que comandara a expedição, dentro das tradições de generosidade portuguesa, arrematou todos os bens do infeliz em leilão público, né? E os doou à viúva, aos órfãos do revolucionário, né? Então, foi confiscado os bens, ele mesmo foi em leilão, resgatou tudo e acabou devolvendo a viúva e aos órfãos do revolucionário, dos filhos, né?
Já em 1683, quanto tempo já passou, gente? Nós começamos em que ano aqui? 1608. Quase um século, né? Vamos embora. Em 1683, a Bahia se conflagra depois de assassinar o governador da colônia, tá? Quem era? Francisco Teles de Menezes, que excitara as antipatias dos habitantes do Salvador. E os derradeiros anos do século XVII testemunham as atividades da colônia, nesse período de transição dos movimentos nativistas. Você já sabe o que é o movimento nativista? O movimento nativista são os movimentos do que os habitantes da colônia, os que estão morando na colônia, que se consideram nativos, vou pegar a parte da colega, e se revoltam contra a coroa portuguesa por conta de impostos, por conta de leis exorbitantes, por conta dos governadores que eram nomeados pela metrópole. Então eles se revoltam por conta disso, mas uma coisa que a gente não tem que deixar de ver, que na base de tudo isso é a questão econômica primeiro. E aí o povo vinha para cá, trabalhava e tinha que mandar para lá. Então isso doía muito. Daí, vamos chamar isso de uma rebelião, né? Essa confusão. Não vamos mandar mais não. Esse é um movimento nativista. Então, a sede do ouro penetra o século seguinte, que mais intensamente, saímos já de 1600, já vamos para 1700, e o povo atrás de ouro. Século XVIII. Exatamente, século XVIII já. A sede do ouro penetra o século seguinte, que mais intensamente ia acender a febre da ambição em todas as cidades. Em 1710, as lutas se fixam na capitania de Pernambuco, que fazia questão de cultivar o sentimento de sua autonomia, desde os tempos da ocupação holandesa, com a qual fizera novas aquisições no que se referia aos patrimônios de sua independência. Os brasileiros que estavam em Olinda, né? Os brasileiros de Olinda abrem luta com os portugueses de Recife. Os mascates. Aí que tem a guerra dos mascates. Em razão das rivalidades entre as duas grandes cidades pernambucanas, Que não se toleravam. que não se toleravam politicamente. As emboscadas ocasionam ali dolorosas cenas de sangue. Um ano inteiro de choques e sobressaltos assinala o período da Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, 1710 a 1711, na capitania de Pernambuco. Mascate era nome dado aos portugueses da metrópole, ok? Antes, porém, desses movimentos revolucionários em Pernambuco, os paulistas e os emboabas, quem são os emboabas? São os portugueses, os baianos, são os farosteiros. Ele, se não foi bandeirante, ele chamava de emboabas. Emboabas, portugueses, né? Lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais. Auríferas quer dizer que tem ouro. Então, olha só. Em Pernambuco, os paulistas e os portugueses lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais, disputando-se a posse do ouro, que abrasava a imaginação do país inteiro. Todo mundo, o tema era ouro. A felonia, que é crueldade, a traição, constituíam o código dessas criaturas isoladas nas matas desconhecidas e inóspitas, sem condições para viver. Então você pensa assim, você estava ali, era teu amigão, o amigão descobriu o ouro, tu já olhava, eu vou te matar, porque eu quero o ouro para mim. Era mais ou menos isso, o povo, o ponto era o ouro, custe o que custar.
E às vezes parceiros estão ali lado a lado tentando fazer. Pela mesma época, a França, que sempre custou a resignar-se com a influência portuguesa no Brasil, envia Duclerc. Então, o que acontece? A França, lá incomodada, não gostou muito, não conseguiu se resignar sobre a influência portuguesa no Brasil, porque, óbvio, ela queria também o ouro, as esmeraldas. Quem que não quer um... Ela queria cuidar da gente, né? Éramos nós que estávamos lá, né? No Brasil, envia Duclerc para investir o porto do Rio de Janeiro com 1.000 homens de combate. Pouca coisa. A metrópole portuguesa não podia proteger de pronto a cidade. E o governador Francisco de Castro Moraes, tem nota de rodapé aí? Tem, administrador português nos séculos 17 e 18. A metrópole portuguesa não podia proteger de pronto a cidade e o governador Francisco de Castro Moraes, deixando-se dominar pela timidez, permitiu o desembarque das forças francesas. Quantos homens? 6. Que todavia foram rechaçadas pela população carioca. O povo se reuniu e disse, aqui não, o morro desceu. Quem eram? Estudantes e populares lutaram contra o invasor. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Pelo amor de Deus. Os estudantes, oh meu Deus do céu, trucidados. Fizeram-se ali mais de 500 prisioneiros. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Fizeram-se ali mais de 500 prisioneiros e o capitão Duclerc acabou assassinado em trágicas circunstâncias. E o governador, hein? Bonito para ele. O governador do Rio não providenciou quanto ao processo dos criminosos a fim de punir os culpados e definir as responsabilidades pessoais, provocando com isso a reação dos franceses, que voltaram a assediar a maior cidade brasileira. René du Guay-Trouin, 1673 a 1736, outro corsário francês. Comandante autorizado a atacar navios. Um corsário francês. A Baía de Guanabara, acompanhado de cerca de 5.000 combatentes. Então, olha só. Do Guay-Trouin, vem a Baía de Guanabara, agora está na nossa língua, acompanhado de cerca de 5.000 combatentes. Pelo amor de Deus, de 5 para 5. É muita gente. O governador foge. Primeiro ele só ficou tímido, agora ele foge. Com quase todos os elementos da população. Deixando o rio à mercê do corsário que se ilustrara sob a proteção de Luís XIV, tá? O famoso Rei Sol. Depois do saque, que absorve muitos milhões de cruzados da fortuna particular, paga ainda a cidade fabuloso resgate. Ai, meu Deus, que confusão. Enquanto se desenrolavam os últimos acontecimentos, governava em Portugal o Dom João V. Já é o quinto, perdão. Lá era o quarto, a professora falou, agora é o Dom João V. O magnânimo, em cujo reinado ia o Brasil espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Olha o que ele fez. Nunca houve ali um soberano que mostrasse tamanho descaso pelas possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu fastígio e da sua glória. A fortuna amontoada pela ambição e pela cobiça ia ser espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz da autoridade de um trono. Dentro do luxo assombroso da sua corte, gente, não é só um luxo, é um luxo assombroso. O nosso dinheirinho da sua corte, da caneta dourada. O convento de Mafra se ergue ao preço de
120 milhões de cruzados. Eu não tenho noção, mas deve ser muito. Convento e Palácio Real. Ocupa uma área de aproximadamente 4 hectares. Mais de 4.700 portas e janelas. 156 escadarias. 29 pátios e saguões, 52 mil trabalhadores na obra. Que a grana é alta também. Ainda foi feito com mármore precioso, madeiras exóticas e obra de arte. Imagina, feito de mármore. Mais de 200 milhões seguiriam para as arcas do Vaticano, dados pelo monarca egoísta, que desejava forçar as portas do céu com o ouro iníquo da terra. Em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura de sua terra, Dom João V levanta igrejas e mosteiros com extrema prodigalidade, estourando mesmo, com extrema prodigalidade, e enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei esbanjador pelo descobrimento dos diamantes na sua afortunada colônia, essa afortunada colônia é o Brasil, tá? Sim, sim. Só para lembrar. E se celebram com bastante músicas em Lisboa, em homenagem ao auspicioso acontecimento. Pelo Brasil todo se alastravam movimentos nativistas. Ou seja, estava todo mundo montando confusão mesmo. Exaltando os sentimentos generosos da liberdade e preparando assim, sob a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos. Então, em verdade, somos nós que estamos postergando esse futuro glorioso. E o que eu acho legal, quando a gente estuda essa história, principalmente para quem está fazendo a Caminho da Luz, que o Emmanuel nos dá a bênção de retratar toda a história da humanidade. E aí a gente entende como os Espíritos dizem assim, ó, vocês repetem os mesmos erros. E quando a gente acompanha todo o andar realmente da história, a gente vai vendo a história constantemente se repetindo. Com certeza. Mudam-se os cenários, mas os atores são os mesmos. Então somos nós mesmos. Se não muda, se o espírito não muda em si, em moral, não adianta, vai encarnar onde for, que vai ser do mesmo jeito. O cenário muda, mas as pessoas acabam sendo, os atores são os mesmos e repetindo as mesmas atitudes. O livro Consolador, essa semana, e o A Caminho da Luz também retrata, ele diz o quê? Que a humanidade, quando ele se refere à humanidade terrena, ele se refere à humanidade que tem muita inteligência. A humanidade terrena, ela não pode, em hipótese alguma, dizer eu não sabia. Por quê? A misericórdia divina, desde 500 a.C., ela mandou Sócrates, Lao Tse, Confúcio, Forri. Aí depois ele disse assim, agora eu vou. Aí veio o Cristo. Então toda a humanidade terrena tem material em abundância. Em abundância. Agora, a característica nossa, rebeldia. Agora, o que nós temos que entender sempre é que, para nós, os terrícolas, não é que nos falta conhecimento. O que nos falta é boa vontade e submissão a Deus. Tá? É isso que nos falta. A situação que o nosso planeta está, volta uma vez, é rebeldia. Vamos então envolver a nossa amiga Aramita para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, depois dessas leituras e dessas revivências da história
onde talvez nós estivéssemos entre os contendedores. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos que a transformação do mundo só acontecerá quando cada um de nós se transformar. O projeto é de autoeducação. O projeto, como repete Emmanuel em O Consolador, é de esforço, é de trabalho, é de persistência contra os inimigos que moram dentro de mim. Então ajuda-nos, Senhor, cada um que está aqui presente, encarnados e desencarnados, a deixarmos um pouco de lado a rebeldia, que é a nossa flâmula principal, e que possamos começar a exercitar esse trabalho que é de humildade e de renovação diária. Mas Tu sabes, Senhor, das nossas falhas, dos nossos medos, das nossas timidezes, das nossas procrastinações. Então ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu sempre está conosco. Que assim seja. Que assim seja.